Matheus Leme merece os parabéns. Bandeirantes paulista, né, que veio para cá, Arraial, né, de Itatiaia-Sul, e formou, né, um povoado e foi procurar minérios, né. E dali o Bandeirante veio para aqui, chamava Matheus Leme, por isso que chama Matheus Leme aqui. Matheus Leme foi uma cidade que foi desbravada por um bandeirante paulista à procura de ouro, e no século 17, século 18, que Matheus Leme foi fundado. Então Matheus Leme tem muita história para contar. A cidade aqui teve vários nomes, né? Primeiro foi Arraial de Matheus Leme, né? Depois foi Morro de Matheus Leme, Santo Antônio do Morro de Matheus Leme e finalmente Matheus Leme. O investimento que a gente tinha na época era o trem de ferro chegar. Aí 10 e pouca da noite o trem passava. A gente corria para lá para ver o trem passar, sabe? Era divertido. Matheus Leme é muito rico em influências culturais indígenas, africanas e europeias. A nossa cultura é uma miscigenação disso tudo. Então, várias festas populares de Matheus Leme têm influência dessa raiz cultural. Eu posso falar da cavalhada, que é uma influência dos portugueses. A gente tem também capoeira, a gente tem samba de roda, a gente tem folia de reis, a gente tem os terreiros de matriz africana, que além da religiosidade, tem muita influência da cultura africana, na nossa culinária, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar. E a cultura está aí, né? Ela só precisa ser vista com um olhar diferente. Vim trabalhar nessa loja. Só que essa loja aqui era bem diferente. Era o começo da Líder. Né? Tava no início mesmo da loja aqui. E trabalhando aqui, eu fui manifestando esse lado das artes plásticas. Né? Gostava eu comecei como vendedora, depois passei para design de interiores e comecei a manifestar essa vontade da arte, da pintura, né? Visitava muita mostra de decoração, estava sempre em eventos, né, de decoração, visitando lojas, visitando as mostras, e foi onde eu comecei a manifestar, gente, essas telas são, né, é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. E aqui mesmo eu comecei, né, tinha a parte da marcenaria, eu comecei a fazer painéis de madeira. Tanto que no início não era tela, era painel de madeira. Hoje são painéis também, mas painéis de tecido. E com os painéis de madeira, foi chamando muita atenção, era uma coisa diferenciada. Aí comecei a pintura, né, usando as tintas a óleo, usei muito essa tinta acrílica, né, massa corrida. Então assim, foi uma coisa puxando a outra. Eu montava os ambientes, que eu era design de interiores, montava os ambientes e fazia a composição das telas com os ambientes. Foi assim que começou tudo. Eu acho que não só a minha arte, mas a arte de vários artistas, né? É muito importante para Matheus Leme, porque são cidades pequenas que você encontra verdadeiros tesouros, né? Aqui tem artistas maravilhosos. Eu tenho telas minhas na Itália. Uma tela, né, que eu fiz aqui para um evento de Decora Líder, que sempre teve aqui esse Decora Líder. Eu fiz uma tela que ela foi para a Itália. O italiano que veio aqui, gostou e levou. Então, assim, é muito importante você levar o nome da cidade para fora, né? Inclusive para outros países, né? E eu acho que essa identidade aí, ela vai de encontro a isso, sabe? Eu acho que é muito importante a arte. A arte você encontra em tudo, né? A arte está no falar, a arte está né, na natureza, que eu exploro muito isso, a natureza. Né? Posso não fazer uma tela de paisagem, mas o abstrato, ele mostra, né? Ele te leva a ver isso, a natureza na tela, que é muito importante. Né? Você não precisa de entender a arte, você precisa sentir a arte. Aqui em Matheus Leme, a nossa maior representação cultural, que atrai mais público, é a cavalhada. Temos a cavalhada masculina, que tem mais 143 anos, inspirada na cavalhada de Pirenópolis,
Não é a única do Brasil, nem do mundo, mas aqui na nossa região é a de maior representatividade. E a Cavalhada Feminina. A Cavalhada Feminina é mais recente, é um teatro a céu aberto. São 2 exércitos, um representando os mouros e um representando os cristãos. Os cristãos, eles se vestem de azul e branco, e os mouros se vestem de vermelho. E é uma batalha que dura 2 dias, e no final dessa batalha, os mouros se convertem ao cristianismo. Só que dentro desse contexto, tem uma história de romance. O rei mouro se apaixona pela princesa cristã, filha do rei cristão, e no final tudo acaba, como todas as histórias de amores, né? Tudo acaba bem. É a cultura da paz. Quando a gente fala de cultura, a gente fala também de história, e a importância da pessoa saber da nossa história e saber da nossa cultura é trazer pertencimento. Quando a pessoa se sente pertencente àquela cultura, àquela história, ela se sente valorizada. Ela se sente fazendo parte. E isso agrega valor à pessoa. Não da cultura para ela, mas dela para a cultura. Aí ela começa a olhar com outros olhos, ela começa a proteger, ela começa a fazer movimentos para que isso não se acabe, porque faz parte dela, faz parte da história dela. Eu não faço cultura, né? A cultura já está aí, ela só precisa ser mostrada. E o meu trabalho tem sido muito voltado para isso, em mostrar a nossa cultura, inclusive para os mateus-lemenses. Mateus Leme é uma cidade muito extensa, em extensão territorial. Temos 302 quilômetros quadrados. A população está muito espalhada. Às vezes, uma pessoa que está num cantinho de Mateus Leme não conhece a cultura que está em outro cantinho. Então, o meu trabalho está sendo voltado muito para isso. Primeiro, de dentro para fora. E quando a gente mostra para fora, a gente mostra que a gente também tem história. Todas as cidades têm história. A Associação Cultura, Arte e Fantasia, ela foi criada, ela tem mais ou menos 21 anos. Ela começou com a criação de um projeto que era a Cavalhada Feminina, que era um teatro a céu aberto, só de mulheres. E depois de 10 anos, a gente desmembrou o teatro da associação, criamos uma outra associação, que hoje é da Cavalhada Feminina, e mantivemos a Associação Arte, Cultura e Fantasia com projetos voltados para crianças e adolescentes, né? Hoje a gente tem em torno de 120 a 150 crianças e adolescentes de 7 anos para frente, e alguns trabalhos também com adultos. A gente trabalha com música, percussão, sopro, canto, teatro, dança, futebol feminino, folia de reis e guardas, e bandas de palco. A gente trabalha a reintegração social, geralmente são crianças, né, de vulnerabilidade social. Com o nosso projeto, a gente faz um acompanhamento não só na descoberta de talentos, com a música, né, com a arte, com o artesanato, mas também fazemos um acompanhamento tanto na escola quanto em casa, em termos de conduta, de responsabilidade, de compromisso de educação. Já conseguimos tirar alguns meninos do risco, né, da droga, e junto com isso a gente também faz muitas palestras educativas com os pais e com os meninos, né? Então é um projeto muito bacana. Então a gente criou uma ocupação saudável para as crianças e os adolescentes. Então, com esse projeto, a gente já passou muitas crianças que hoje já estão casadas, têm filhos, estão na faculdade, a gente tem engenheiros, médicos, tudo que já passou pelo projeto. Então é um trabalho muito bacana, né, que a gente tem, fora os talentos, porque tem muito menino do projeto que hoje está na banda de música municipal de Mateus Leme.
tem bandas próprias. Então, é muito bom. E fora isso, a gente pôde levá-los a várias cidades de Minas, né, para apresentar, para conhecer culturalmente a história, tudo o que acontece nessas cidades, e depois, em troca da parte cultural e educativa, eles tocam nessas cidades. Então, a gente já teve em Tiradentes, São João del Rei, Diamantina, Lavras Novas, Itabirito, já tocamos com os meninos de Minas. Já estivemos também, né, em Belo Horizonte, em vários eventos, já tocamos com os Arautos do Gueto, no Morro das Pedras. Então, tem toda a parte educativa, eles conhecem a cidade, a história da cidade também, né? E depois eles tocam em contrapartida. Fizemos isso também na Serra da Piedade, em Caeté, no Caraça. Então, a gente está sempre fazendo com que as crianças e adolescentes possam ter um pouco de visão de futuro. É aberto, né, a toda a comunidade, crianças e adolescentes a partir de 6, 7 anos, dependendo da oficina. Os meninos não pagam nada, eles têm uniforme. Essas viagens, eles não pagam nada. Os pais também participam dos vários eventos que a gente faz, né? E esse ano agora, a gente está construindo a nossa sede, porque a gente ensaiava e fazia tudo na rua. No momento, a gente faz todas as oficinas num espaço cedido pela igreja, né, que nos emprestou o poliesportivo e as salas, porque antes era na rua mesmo, literalmente na rua. E em lugares muitas vezes emprestados, né, pessoas ótimas da comunidade que nos emprestavam uma sala ou quintal da casa. E a gente foi batalhando, e a maioria dos educadores são voluntários. Mas eu gosto muito daqui, acho muito bom morar aqui. Uma cidade boa, tranquila, acolhedora, sabe? Eu amo aqui, porque eu nasci aqui, né? Criei aqui meus filhos, né? Meus netos, né? E gosto muito de Matheus Leme. Morar aqui é ótimo. Aí eu fiquei muito feliz de ser escolhida, né? De ser entrevistada. A Luidar é uma empresa muito boa, né? Tem muitos empregos também lá. As tintas são ótimas, inclusive eu só compro lá, né? Minhas tintas tudo é de lá. A Luidar tem essa preocupação social, eu acho fantástico, né? Fiquei até feliz de saber isso. E para Matheus Leme é muito bom, porque divulga e ajuda socialmente, né? A Luidar é interessante, né? Os funcionários são muito atenciosos, né? E assim, por ter essa facilidade também de estar criando novos tons, né? E eu acho que a Luidar atende bem esse mercado, né? Com o atendimento que eles têm, que eu acho que é muito bom, é fantástico o atendimento deles. Porque eu já fui vendedora e eu sei o que é um bom atendimento. Então, assim, eu acho que eles estão fazendo um excelente trabalho aqui. Que hoje o Matheus Leme está crescendo nesse sentido, com vários profissionais, vários arquitetos, né? E ela, acredito, tem atendido bem esse mercado. Está facilitando bem essa parte aí, né? Que a gente precisa buscar fora, você tem aqui dentro. Eu agradeço muito pela Luidar, por essa iniciativa, que é um comércio da nossa cidade, de mostrar para Matheus Leme e para as outras cidades que têm lojas da Luidar. Na verdade, a gente está fazendo uma troca de experiências, né? Uma troca de cultura, e isso é muito importante. Uma homenagem do Grupo Luidar Tintas, a sua loja especialista em tintas.